A questão. Bom dia! A questão hoje é: ninguém nasce moral. O título já sugere que a moralidade é uma conquista, é uma vivência que se realiza durante o nosso existir. Neste percurso, as leis são introjetadas, mas pelo nascimento, a gente não traz a moralidade embutida. Bom, vamos analisar durante este período alguns textos de alguns teóricos bastante apreciados no meio acadêmico. Nesta aula de hoje, a gente vai ver apenas um desses teóricos, que é o nosso famoso Jean Piaget. A teoria de Piaget, ela é conhecida como psicologia genética. Nesta teoria, se diz que a razão é a afetividade e a moral, elas vão progredindo paulatinamente em estágios sucessivos, e durante isso, a criança vai organizando o pensamento e também a sua capacidade de julgar. Percebam que é a criança que vai organizando. Por causa disso, essa teoria é também chamada de construtivista. Observem que construção da maneira de perceber, da maneira de organizar, é feita pela própria criança. Nos anos 90, 80, era muito forte a teoria construtivista. Na verdade, os nossos sistemas de ensino ainda estão repletos de elementos construtivistas. E eles são necessários. Essa história de que o aluno é quem faz o próprio desenvolvimento e que o professor é uma peça neste processo todo, é uma ideia construtivista, uma ideia verdadeira, real e presente, acho que para sempre agora, em qualquer proposta de educação que venha a aparecer. Muito bem. Como é que vai ficar o desenvolvimento mental? A gente vai ter um estudo realizado pelo Piaget, onde o desenvolvimento mental é analisado sob 3 pontos de vista distintos. Quais são eles? O da inteligência lógica, como o menino se torna lógico, começa a perceber os sentidos das coisas, ou ele mesmo dá sentido às coisas. O da afetividade, como é que o menino vai crescendo nos relacionamentos, como é que ele sai de uma fase onde ele pensa que só ele existe no mundo, tudo existe para ele, para uma fase em que ele começa a perceber que o mundo é ele e são os outros, e é preciso aprender a conviver. E o terceiro ponto, além da lógica e da afetividade, é o da moral, a questão do bem e do mal. Como é que isso se desenvolve na criança? Então, a teoria piagetiana desenvolver-se-á em 4 estágios. Vamos agora tratar de cada um deles. O primeiro estágio vai de 0 a 2 anos. Eu já faço um adendo. Quando o Piaget estabelece essas idades, é de acordo com o que ele estudou. Um europeu, vivendo na Europa, olhando meninos europeus em um contexto de Europa. Às vezes, o lugar faz diferença. Alguém pode apresentar as características de uma das fases que ele vai colocar. Alguém pode ter característica de uma dessas fases bem mais tarde do que o que ele estabelece.
Na verdade, ele mesmo estabelece mais já dizendo que isso é mais ou menos, não é obrigado a que nós aceitemos que é exatamente esse o tempo em que as coisas ocorrem do jeito que vai ser descrito aqui. Então, são várias fases que vão ser divididas de idade X até idade Y. Por exemplo, a primeira fase, que é chamada de estágio sensório-motor, vai de 0 a 2 anos. A segunda vai de 2 a 7, e por aí vai. Mas, repito, pode ser que alguém demore mais a desenvolver as características, por exemplo, da primeira idade, da primeira fase, primeiro estágio, ou pode ser que alguém antecipe o desenvolvimento dessa característica. Passemos, então. Nesse primeiro estágio, repetindo o nome, sensório-motor, haverá o predomínio do desenvolvimento das percepções sensoriais e também do movimento. Olha, 0 a 2 anos. O menino vai notar movimentos. É isso que ele vai perceber. O primeiro aprendizado, segundo essa teoria, será esse. Ele vai aprender que há movimentos. Pessoas andando, pessoas sentando, levantando. Ele vai começar a perceber isso. E essa percepção é sensorial. O aprendizado do menino, nesse primeiro momento, que eu nem se pode chamar a rigor de aprendizado, será puramente perceptivo. Ele vai notar coisas e vai notar sensorialmente. Se derem um remédio para ele com um sabor amargo, ele vai fazer uma careta. Percebeu sensorialmente. Uma voz que ele vai escutar, ele pode virar a cabeça ou não. Mas é assim, porque escutou, porque provou, ou porque viu. É tudo sensorial. O que ocorre como mais característico neste momento? Do ponto de vista da inteligência, especificamente, nós teremos que o bebê vai evoluir à medida em que ele vai aprender a coordenar as sensações e os movimentos. À medida que ele mesmo vai se tornando coordenado, ele vai progredir, a partir daí, com uma velocidade bem maior. Do ponto de vista da afetividade, e nunca esqueça, de 0 a 2 anos, a gente vai ter a prevalência da indiferenciação. O que é isso? Isto será a ausência da compreensão por parte do bebê de que ele é algo separado do mundo, da mãe, das outras pessoas. Essa percepção ele não vai ter. Fulano é ali, Beltrano é acolá e eu sou aqui. Não haverá essa primeira compreensão. Então, ele não vai ainda se perceber como separado do mundo. Vamos para o estágio intuitivo simbólico, que, como eu já falei um pouco anteriormente, vai dos 2 aos 7 anos. Do ponto de vista da lógica, nós vamos ter um salto qualitativo com a descoberta do símbolo e a aprendizagem da fala. Aí vai ter um salto lógico bem grande. Aqui, sobre a questão da inteligência, ela ainda será intuitiva. O aprendizado, a compreensão, tudo ainda é a partir da vivência. Não há ainda aquela coisa de a realidade está lá, eu estou aqui, eu trago a realidade para a minha mente, faço a representação e trabalho com essa representação. Não há isso ainda. Tudo ainda é através da intuição. Poxa, eu vivi assim e tal, senti isso. Claro, ele não vai explicar desse modo, mas é esta a maneira de captação da realidade que ele terá. Vai captar a partir das experiências que ele vivenciar. Tanto assim que ele não será capaz de, como eu acabei de falar, de fazer representações de coisas que ele não tenha vivido. Do ponto de vista da afetividade, nós teremos o egocentrismo. O menino vai entender o mundo como girando em torno dele. Atentem bem para isso.
2 aos 7 anos. Repito, isso aqui é só aproximado, mas é mais ou menos isso. 2 aos 7 anos, o menino entenderá o mundo como sendo dele. Tudo é para ele, os brinquedos é para ele, ele chega na casa do outro, o brinquedo do outro está lá, ele já quer pegar para ele, porque o mundo é dele. É a fase do egocentrismo. Esse segundo momento. Na questão das relações sociais, não haverá interação. Ele não terá ainda essa capacidade de interagir em conversas. Pode-se fazer encontro de meninos, mas esses encontros serão uma espécie de monólogos em grupo. Quanto à moral, as regras de convívio social, ele não consegue ainda introjetar. Essas regras não ficam ainda percebidas claramente. Não dá ainda para se trabalhar a questão moral com o menino. E ainda em relação às regras, entender essas regras e aceitá-las, ele pode fazer com relutância. Só depois dos 3 ou 4 anos, aí é que ele vai poder fazer uma aceitação mais tranquila de normas que não foi ele quem fez. A heteronomia, que é aceitar a lei que vem de fora, não sendo a sua própria, é típica do mundo infantil. Isso é só uma observação. Mas, às vezes, a gente chega à idade adulta e continua vivendo nesse aspecto, esse estágio. Essa incapacidade de aceitar que regras de fora possam fazer bem a mim. Terceiro estágio é o das operações concretas, vai dos 7 aos 12 anos, e esse é o estágio mais longo. Aqui a gente vai ter um grande salto, porque ocorrerão as operações mentais concretas. Elas vão se basear nos objetos e ainda não em hipóteses. Só que a lógica aqui ela vai deixar de ser puramente intuitiva, não será só eu vou perceber a lógica porque eu vivi a coisa, mas ela já vai ser operatória. A criança já será capaz de interiorizar a ação e assim ela já vai ser capaz de aprender operações matemáticas, de consultar mapas, etc. Coisas mais que exigem mais da inteligência. A gente vai ter uma percepção nesse período reversível. Aqui, a questão do egocentrismo não será mais tão forte. O menino já, o mundo é meu. Não. Aqui ele já começa a ser capaz de abrir mão de coisas. Do ponto de vista da afetividade, vai haver um progresso da sociabilidade. A gente vai notar isso principalmente na capacidade já de se enturmar, de formar grupos, de simpatizar com uns, de antipatizar com outros. Isso já indica a inteligência. Eu já classifico, eu vou com uma cara desse, não vou com a cara daquele, etc. Do ponto de vista moral, a gente vai ter uma afirmação da heteronomia, que é exatamente isso que eu acabei de falar, essa capacidade de aceitar leis que venham de fora. Por último, o estágio das operações formais, que é o estágio da adolescência. Aqui as características que acompanharão a vida adulta aparecerão. O pensamento lógico vai atingir o seu nível nas operações formais abstratas. Aqui a pessoa vai ser capaz de sair da realidade, trazer uma representação dessa realidade para a mente e trabalhar com essa representação. Aí é que faz referência ao que nós chamamos de abstração. Não trabalhar só com a coisa porque eu estou diante da coisa. Mas eu posso fazer uma representação da coisa e trabalhar com aquela representação. E aplicar aquilo que eu trabalhei na própria coisa. Como uma casa, eu posso desenhar, aí faço ali as portas, vai ter não sei que tamanho, e faço tudo, depois eu aplico na própria casa. Muito bem, o adolescente, então, ele vai ser capaz de distanciar-se da experiência e a gente vai ter, finalmente, o amadurecimento do pensamento formal ou hipotético. É por isso que aí é que os meninos começam a estudar matemática um pouco mais acirrada, porque eles já serão capazes de trabalhar com questões de abstração um pouco mais profunda. A reflexão, ela vai se tornar real porque o pensamento científico, matemático e filosófico, ele vai ocorrer. Do ponto de vista da afetividade, nós teremos
a superação do egocentrismo, que já havia iniciado na fase anterior, agora ela vai ser bem mais tranquila, o menino até vai ser capaz de abrir mão quase que da própria vida, pessoas vão participar de grupos de igreja, coisas assim, e meio que entregar a vida para outros. Perceba que no começo tudo é meu, nada existe em mim, agora já assim, eu não preciso existir, os outros podem existir, se existirem, estará já tudo bem. Então, aqui eles vão aprender a cooperar e eles trabalharão já bem tranquilamente a questão da reciprocidade. A capacidade de reflexão, que ocorrerá fortemente aqui, ela vai criar condições para que ocorra o amadurecimento moral. E isso será pela organização da autonomia. Aí a pessoa já vai sair do estágio de aceitar regras alheias e criar regras para ela mesma. Mas agora não será mais como aquelas regras do menino no primeiro e segundo estágio. Muito bem? Só que a autonomia que ele vai criar aí, ela não vai negar a influência externa. Ele já será aberto à presença do outro. Até mais. A questão